Existe um tipo de homem que a sociedade nunca vai ter a avisar que existe. Ele não é fraco porque é pequeno, ou porque não tem músculo, ou porque não sabe brigar. Ele é fraco porque dentro dele, ele terceirizou o controle da própria vida. E pior, ele nem sabe disso. Ele acorda todos os dias, vai trabalhar, sorri nas fotos, fala bonito nas redes sociais, mas por dentro ele está sendo comandado por impulsos, opiniões alheias e promessas que ele mesmo quebrou tantas vezes que já nem lembra mais de tê-las feito. Você está assistindo esse vídeo agora, é bem provável que uma parte de você saiba que algo está errado. Talvez você não durma bem, talvez você adie as coisas que sabe que precisa fazer, talvez você se irrite fácil demais ou sinta péssimo quando alguém discorda de você. Mais perigoso de tudo, isso é que ninguém vai te dizer isso de frente. As pessoas ao seu redor preferem te agradar e te confrontar com verdades desconfortáveis. Mas eu vou te dizer algo agora nos próximos minutos. Os sinais reais, não os sinais óbvios que todo mundo já cansou de repetir, mas os sinais escondidos, o que vivem debaixo da superfície, comandam sua vida sem perceber. E no final vou te mostrar exatamente como começar a eliminá-los, um por um, a partir de hoje. Fica comigo até o final, porque o terceiro sinal que eu vou te mostrar é o que mais destrói o homem por dentro. É justamente o que a maioria finge que não tem. Mas primeiramente, o que ninguém ensinou sobre o que é força. Quando você pensa na palavra fraco, provavelmente vem à cabeça uma imagem de um homem que chora fácil, que não consegue se impor, que deixa os outros pisarem nele. Só que essa é uma definição rasa. A definição de uma superfície fraca é real, muito mais silenciosa que isso. Ela não aparece nos momentos de crise óbvia, ela aparece nas pequenas decisões do dia a dia, nos momentos que ninguém está olhando. O homem pode ser fisicamente forte, financeiramente estável, socialmente popular e ainda assim ser profundamente fraco por dentro. Porque a força de verdade não tem nada a ver com o que os outros veem. Ela tem a ver com o que você faz quando está sozinho, quando ninguém vai saber que você cumpriu ou não a palavra que deu a si mesmo. Exatamente aí que a maioria dos homens falha. Não porque são preguiçosos, não porque não são incapazes, mas porque nunca aprenderam a diferenciar entre parecer forte e ser forte. Vamos entender um pouco os sinais que revelam essas fraquezas escondidas. E o que fazer para virar esse jogo? Sinal número 1. A necessidade de aprovação externa. O primeiro sinal, talvez mais comum de todos, é a necessidade constante de aprovação externa. Isso não significa que apenas querer que as pessoas gostem de você. Todo mundo, em algum nível, quer ser aceito. O problema começa quando essa necessidade passa a acomodar suas decisões. Você já reparou como é fácil identificar um homem que vive para agradar os outros? Ele muda de opinião no meio de uma conversa só porque se sentiu que a pessoa discordou dele. Ele evita dizer que realmente pensa por medo de gerar desconforto. Ele posta certas coisas nas redes sociais não porque acredita nelas, mas porque sabe que vão gerar links e comentários positivos. Ele aceita convite que não quer aceitar. Cumpra coisas que não precisa só para manter uma imagem. Isso tem um nome, é importante você entender. Isso chama terceirização da própria identidade. Um homem que precisa da aprovação constante dos outros não está vivendo a própria vida. Ele está vivendo a vida que os outros aprovariam. Isso sim é uma prisão silenciosa, porque nunca tem fim. Sempre vai existir mais uma pessoa para agradar, mais uma opinião para validar, mais um comentário para conquistar. Pense bem, quantas decisões você já tomou essa semana pensando que as pessoas vão pensar nisso? Quantas vezes você engoliu sua própria opinião realmente numa conversa só para evitar o clima ruim? Quantas vezes você fez algo que não queria fazer só para não desapontar alguém? A raiz disso geralmente vem de longe. Muitos homens cresceram em ambientes onde o amor e a atenção eram condicionais. Você só recebia aprovação quando se comportava de determinada forma, quando tirava boas notas, quando não incomodava, quando correspondia às expectativas dos pais, dos professores e dos colegas. Esse padrão se instalou tão fundo que, na vida adulta, o homem continua repetindo esse mesmo circuito, buscando validação em vez de buscar a verdade. E aqui está o detalhe mais importante que eu quero que você grave. A aprovação externa é uma moeda que nunca se valoriza. Você pode conquistar 1000 curtidas e ainda sentir vazio porque o vazio não está lá fora. Está de uma forma como você mesmo enxerga. Nenhuma quantidade de aprovação alheia vai preencher o buraco que sua aprovação própria pode preencher. Sinal número 2. A falta de disciplina. Segundo sinal é a falta de disciplina, mas não um jeito clichê que você já ouviu 1000 vezes. Não estou falando de apenas de acordar cedo e ir para academia. Estou falando de algo muito mais profundo. A incapacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não tem vontade.
vontade nenhuma. Repare como se manifesta na vida. O homem que sabe que precisa estudar, mas fica enrolando o fio de celular por 3 horas. O homem que promete a si mesmo que vai economizar, mas gasta impossivelmente no mesmo dia. O homem que fala que vai terminar aquele projeto, mas sempre encontra uma desculpa para adiar mais um dia. É aquele que sabe exatamente o que precisa mudar de vida, mas continua fazendo a mesma coisa, esperando um resultado diferente. A disciplina não é sobre motivação. Esse é um dos maiores enganos que existe por aí. As pessoas acham que precisam sentir vontade para agir, por isso ficam esperando um momento de inspiração que nunca chega. Mas a verdade é o oposto. A ação vem primeiro, o sentimento de confiança e motivação vem depois. Como consequência, você não espera se sentir disciplinado para agir, você age. É isso que constrói disciplina. Um homem indisciplinado vive no modo automático. Ele reage ao estímulo do ambiente. Seu celular vibra, se ele olha, se tem uma comida na geladeira, ele come, mesmo sem fome. Seu sofá está confortável, ele fica ali mesmo sabendo que devia estar treinando ou trabalhando. Ele conduz indo pelo ambiente, em vez de conduzir por o próprio ambiente. Aqui está algo que quase ninguém fala. A falta de disciplina não é apenas um problema de produtividade. É um problema de autoestima, porque toda vez que você promete algo a si mesmo e não cumpre uma parte que você aprende que a sua palavra não vale nada, é sua própria palavra não vale nada para você mesmo, como você espera que confie em si mesmo nos momentos que realmente importam. Isso cria um ciclo vicioso. Menos disciplina gera menos confiança gera menos ações gera ainda menos disciplina e o homem vai se afundando nesse ciclo ano após ano sem entender por que a vida dele nunca sai do lugar. Sinal número 3. A reatividade emocional. Agora chegamos no sinal que eu prometi lá no início. O que mais destrói o homem por dentro é o que a maioria finge que não tem. É a reatividade emocional. Reatividade emocional é quando você está no controle das suas próprias respostas. Eles controlam você. O homem que explode de raiva no trânsito por qualquer motivo bom é aquele que manda uma mensagem no calor da raiva e se arrepende minutos depois. É o que discute com a esposa, a namorada e diz que as coisas que não vão conseguir apagar. É aquele que toma decisões importantes de trabalho realmente financeiro. O homem que está se mais abalando emocionalmente. Exatamente, não deveria decidir nada. A diferença entre um homem forte e um homem fraco nesse aspecto não é o que é forte. Não sem ter raiva, medo, frustração, tristeza. Todo ser humano sente a diferença e o espaço entre o estímulo e a resposta. O homem fraco reage instantaneamente a alguém fala algo. Ele já explode. Alguém discorda, ele ataca. Alguém dá errado, ele já desmorona. Ele não tem controle sobre o próprio estado interno. Ele é refém dele. Já o homem que trabalha nessa área da vida aprende a criar uma pausa. Ele sente a emoção e reconhecer, mesmo que age imediatamente a partir dele. Ele espera, ele observa e só depois, com a cabeça mais fria, ele decide fazer. Isso não é sobre suprimir emoções. Suprimir emoções também é fraqueza disfarçada de controle. É sobre processar a emoção sem deixar que ela sequestre suas ações. É por isso que é tão destrutivo quando não é trabalhado, porque a reatividade emocional destrói relacionamentos, destrói oportunidades profissionais, destrói a reputação e principalmente destrói a confiança que você tem em si mesmo. Toda vez que você reage no automático e depois se arrepende, você esforça a crença que não tem controle sobre a própria vida. E essa crença é uma das mais perigosas que um homem pode carregar. A raiz de tudo, viver no automático. Agora que você já viu os 3 sinais principais, a necessidade de aprovação externa, falta de disciplina e a reatividade emocional, talvez você esteja se perguntando: existe alguma coisa que conecte os 3? Existe uma raiz comum. Existe sim. E justamente aqui que a maioria dos conteúdos sobre masculinidade e disciplina para de explicar porque é a parte difícil de aceitar. A raiz de tudo isso é viver no automático. O homem que vive no automático não escolhe as próprias reações, ele apenas executa com um programa rodando sem supervisão. Ele acorda, olha o celular antes mesmo de abrir os olhos direitos, já absorve dopamina de notificações, já compara a vida dele com de outras pessoas nas redes sociais, já começa o dia reagindo em vez de decidindo. Ele passa o dia inteiro sendo empurrado pelas circunstâncias, pelo que o chefe disse, pelo que a namorada comentou, pelo que aconteceu no trânsito, pelo que apareceu na tela do celular. E à noite, exausto, ele cai na cama sem nunca ter, de fato, tomado uma decisão consciente sobre a própria vida. Naquele dia, ele apenas reagiu o dia inteiro. Estímulos externos, esse é o piloto automático, é o confortável porque gera um esforço e reagir é fácil. Difícil é difícil. Reagir não exige coragem, decidir exige. A verdadeira força masculina começa exatamente no momento em que um homem decide sair do automático e o momento que ele para de perguntar: eu estou fazendo isso porque eu escolhi ou porque foi o caminho do menor resistência. É o momento em que ele sente vontade de gritar
conectar com alguém, mas escolhe respirar fundo antes do momento em que ele sente vontade de abrir o aplicativo nas redes sociais pela 10ª vez em 1 hora, mas escolhe deixar o celular de lado e fazer o que precisa ser feito. Isso pode parecer pequeno, mas é justamente nas pequenas escolhas do cotidiano que a força de caráter é construída ou destruída. Ninguém se torna fraco de uma vez só, num único dia, e ninguém se torna forte de uma vez só. Isso é construído decisão por decisão, tijolo por tijolo, ao longo dos meses e anos. O verdadeiro pilar da força é cumprir promessa a si mesmo. Existe uma pergunta que eu quero que você carregue com você depois desse vídeo. Você confia em você mesmo? Não estou falando sobre confiança no sentido eu acredito que sou capaz. Estou falando de uma confiança muito mais concreta e mensurável. Quando você diz para si mesmo vai fazer algo e você cumpre. Pense nisso com atenção. Se você disse para um amigo eu vou te ajudar amanhã às 8 da manhã e simplesmente não aparece nem avisa, o que aconteceria com a confiança dele que você tem? Ele desmoronaria, certo? Pois é exatamente isso que acontece dentro de você. Todas as vezes que você promete a si mesmo que vai acordar cedo, treinar, estudar, parar de procrastinar e ter aquela conversa difícil e não cumpre. Cada promessa que quebra consigo mesmo, você ensina que o seu próprio cérebro, que a sua palavra não tem peso. E um homem cuja palavra não tem peso nem para ele mesmo é um homem que vive fragmentado por dentro, mesmo que por fora ele pareça funcional. A verdadeira força não vem de grandes feitos únicos ou espetaculares. Ele vem de um acúmulo de pequenas promessas cumpridas de acordar na hora que você definiu, mesmo com sono, e terminar a tarefa que você disse que ia terminar mesmo cansado, e não mandar aquela mensagem no momento de raiva porque você decidiu com cabeça fria que ainda ia mais agir assim. Treinar mesmo sem vontade porque você prometeu a si mesmo que treinaria 3 vezes por semana. Sua palavra vale mais do que seu humor. E momentâneo. Cada vez que você cumpre uma promessa feita a si mesmo, por menor que seja, você deposita um tijolo na construção, na sua autoconfiança real, na sua não na autoconfiança de aparência, mas na autoconfiança estrutural, aquela que aguenta a pressão, que não desmorona no primeiro obstáculo. Agora, como começar a eliminar esses sinais na prática? Agora eu vou te dar um caminho prático, direto, sem enrolação para começar a virar esse jogo a partir de hoje. Primeiro, comece pequeno, mas comece de verdade. Não tente reconstruir sua vida inteira em um único dia. Escolha uma única promessa pequena para fazer a si mesmo hoje. Pode ser, vou beber um copo de água assim que acordar, vou arrumar a cama todos os dias essa semana. Parece insignificante, mas o objetivo não é a tarefa em si, é a reconstruir a confiança que você cumpre, que promete a si mesmo. Você está treinando seu músculo que se chama integridade pessoal. Segundo, crie um espaço entre o estímulo e a resposta. Da próxima vez que você sentir uma emoção forte, raiva, ansiedade, vontade de reagir, impulsividade, pratique uma pausa. Apenas 10 segundos antes de reagir. Respire fundo, sinta a emoção sem julgá-la. Depois decida com a mente mais calma qual a resposta que realmente serve ao seu objetivo e não apenas o impulso momentâneo. Terceiro, observe suas decisões e pergunte-se: isso é meu ou é para os outros? Antes de postar algo, comprar algo, concordar com algo, faça essa pergunta assim: estou fazendo isso porque realmente quero e quero a aprovação de alguém? Você não precisa parar de se importar com pessoas, mas precisa parar de deixar que a opinião alheia seja critério principal da sua escolha. Quarto, elimine automaticamente onde ele está mais te prejudicando. Identificar qual é o seu maior piloto automático. Pode ser o celular assim que acorda, pode ser a comida no momento de estresse, pode ser a rolagem infinita do vídeo à noite, e cria um obstáculo físico entre você e esse hábito. Deixe o celular em outro cômodo, não compre um alimento que você come automático. Pequenas barreiras físicas quebram grandes padrões automáticos. E o mais importante, pare de buscar motivação e comece a agir mesmo sem ela. A disciplina real nasce exatamente nos dias que você não tem vontade nem faz mesmo assim. E isso que separa quem fala sobre mudar realmente muda. Está realmente em jogo. Eu quero que você entenda uma coisa antes de terminar esse vídeo. Isso não é sobre ser um macho, não é sobre reprimir sentimentos, não é sobre parecer durão para os outros. Isso é sobre uma coisa muito mais importante, muito mais profunda. Ser um homem que você mesmo pode confiar. Porque no final das contas você passa a vida inteira com você mesmo. Todas as outras pessoas vão entrar e sair da sua vida. Pais, amigos, parceiros, colegas de trabalho, mas você vai ficar com você dia após dia, até o último dia. E esse a relação que você tem com você mesmo é baseada em promessas quebradas, em relações impossíveis, em cada necessidade constante de aprovação alheia, então você está condenado a viver uma vida de instabilidade interna. Não importa quanto sucesso externo você conquiste. A verdadeira transformação não acontece da noite para o dia. Ela acontece na próxima vez que você sentir vontade de adiar algo,
Escolher fazer o mesmo assim, ele acontece nas próximas vezes que alguém discorda de você e você escolhe se manter fiel ao que você acredita em vez de mudar a opinião só para agradar. Ela acontece na próxima vez que uma emoção forte bater e você escolher respirar antes de reagir. Esse momento parece pequeno, mas são exatamente esses momentos repetitivos centenas de vezes ao longo dos meses e dos anos que separam um homem que viveu no automático de um homem que realmente comanda a própria vida. Se esse vídeo faz sentido para você, se você realmente reconheceu algum desses sinais em si mesmo, deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Se inscreva aqui também, porque toda semana a gente fala sobre disciplina, estoicismo, como construir uma mente mais forte, mais estável e mais lenta. Se você quer continuar essa jornada agora mesmo, assista o próximo vídeo que vai aparecer na tela. Ele vai aprofundar realmente mais o que a gente está comentando agora. Obrigado por chegar até aqui. Isso mostra que você não é um homem fraco. Esse vídeo descreveu que você é alguém que está disposto a olhar para dentro e mudar. E isso por si só já é o primeiro passo. Nós veremos no próximo vídeo.